Olá, gente, estamos de volta mais uma vez aqui, Pastor Júlio da Missão do Farol. Estamos estudando já essa 18ª aula de meia hora, 25 minutos, em que a gente está abordando todos os aspectos importantes sobre o fim dos tempos, abordando a economia de Deus em pontos importantes, praticamente usando o Velho Testamento, o Novo Testamento, as parábolas de Jesus, as afirmações de Paulo, usando livros, por exemplo, nós estamos usando o livro de Hebreus nesta quinta advertência, que vai ser o tema de hoje. Aí, a partir da semana que vem, vamos começar um assunto novo. Novo no sentido, ela tem conexão, obviamente, com este assunto. Mas isso vamos deixar para falar na próxima semana. Então, hoje nós vamos abordar mais uma advertência no sentido de nós termos que crescer, amadurecer para poder reinar com Cristo no milênio. Por que o pastor está falando tanto em milênio? Porque na economia de Deus, nos 7.000 anos da história, nós já estamos nos aproximando para o final do 6.000 ano, contando, obviamente, como eu sempre falo, Israel é o relógio de Deus. Durante 6.000 anos, né, é a era desde Adão até o início do milênio. E o 7º ano é o milênio. Essa é a parte mais importante da economia de Deus. Não é a era que nós vivemos hoje. A era da igreja, ao longo desses 2.000 anos, aonde o Senhor está buscando, assim, pessoas para poder reinar. Porque durante toda a história da humanidade, nós temos visto vários governantes. O primeiro deles foi em Gênesis 10, né? Nimrod, que era poderoso caçador, e ele foi o primeiro governante da terra. E nós vimos que ao longo dessa caminhada, até a volta de Jesus, todos os governos do mundo são corrompidos, foram inspirados por Satanás. Dificilmente você pega na história da humanidade homens que foram realmente inspirados por Deus, e mesmo assim homens que foram cristãos ou que implantaram um tipo de governo em que havia justiça, praticamente nenhum deles. Mas muito breve o Senhor Jesus estará voltando e vai implantar um reino de justiça, aonde vai ser realmente mostrar que o Senhor é o dono, é o rei, é o governante deste mundo. E isso obviamente vai acontecer com os cristãos, os verdadeiros vencedores, aqueles que estão sendo hoje treinados, estão crescendo nas coisas de Deus, estão abrindo mão do espírito deste mundo. E é por isso que nós estamos mostrando aqui. Depois, a partir da semana que vem, eu vou começar a falar sobre coisas importantes que vão acontecer no reino milenar e também coisas desastrosas para muitas pessoas. Então, eu sugiro que você aguente firme. Eu sei que não é fácil ouvir esse tipo de mensagem. O cristão, de um modo geral, está buscando, né, mais floreado, aquele floreado do bolo, que é muito bom, mas acaba enjoando. Nós precisamos entrar a fundo na palavra de Deus para ver o que está por detrás destes fatos, destas verdades. Então vamos à quinta advertência, que está no livro de Hebreus também, obviamente, no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, e vai do versículo 1 ao versículo 29, eu vou falar alguns textos importantes para que você não seja, como a gente diz aqui no Brasil, no Rio, não seja pego com as calças na mão quando o Senhor voltar e você vai dizer, uau, como aquela parábola que nós já falamos das 10 virgens. 5 delas se prepararam e as outras 5 que eram cristãs também
Quando o noivo chegou, ela disse, eu tenho que me preparar. E a porta fechou e começou o reino e elas ficaram de fora. Tiveram que pagar para poder... enfim, assistam às aulas anteriores e você vai entender melhor. Vamos lá, Hebreus 12, eu vou ler o versículo 5, tá? Para não perder tempo, porque eu tenho... Essa aula talvez dure um pouquinho mais, mas enfim. E estáis esquecidos, lembra do contexto? Paulo escrevendo para os hebreus que estavam assim em cima do muro, não sabiam se voltavam para o judaísmo ou se eles continuavam na vida da igreja. Então Paulo está dizendo, olha, estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Agora olha só, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Olha só, Paulo está falando num relacionamento, obviamente, de pai para filho e de Deus Pai para nós cristãos. Então ele está falando aqui a primeira coisa importante sobre a correção. E essa palavra aqui, na verdade, ela tem uma implicação de punição, de castigo. Não menospreze o castigo de Deus. Não, nós estamos na graça, eu sei, hoje é tudo graça. Mas um dia, se você não está vivendo realmente dentro da verdadeira graça de Deus, vivendo no temor do Senhor, Ele vai ter que dar uma punição. Você quer ver? Veja o versículo 6 agora. Porque o Senhor corrige ou pune. Corrige quem? A quem Ele ama. E às vezes a correção, essa punição, ele diz aqui, é um açoite, é uma correção um pouco mais, vamos dizer assim, brava, maior. Existem castigos que a gente dá para os nossos filhos, ó, vai ficar aí 5 minutos virado para a parede e tal, para aprender, né, a obedecer, por exemplo. Às vezes o castigo é maior, vai ficar um mês sem mesada, enfim. Açoite é uma punição um pouco maior. Então Deus pune, açoita só a quem Ele ama. E diz aqui, a todo o filho a quem Ele recebe. Mas por que Deus faz isso? Paulo diz, é para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Tem muitos pais que não disciplinam os filhos, eles se tornam filhos desobedientes e acabam apanhando ao longo da vida. Correção, disciplina, punição é importante na educação, principalmente de filhos pequenos que estão crescendo. Mas ele continua argumentando, dizendo, mas se estáis sem correção, mais uma vez a palavra correção, punição, seja lá como você quiser receber essa palavra, de que todos se têm tornado participantes, se está sem essa disciplina, essa correção, ele diz, logo sois bastardos e não filhos. Você é filho de Deus, Ele te ama, então Ele tem que disciplinar. Mas se você não é filho de Deus, é filho de outro, você é bastardo. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, diz Paulo, é verdade, que nos corrigiam. E como? E os respeitávamos. Isso é que é verdade. Hoje em dia, não existe disciplina, correção para um filho. Pelo contrário, os filhos batem nos pais, fazem escândalos terríveis. E um bom pai vai disciplinar, porque ele sabe que mais adiante ele tem uma vida, tem uma carreira. Se ele não for disciplinado como pequeno, ele vai receber um castigo muito maior mais adiante. Então,
ele está comparando? Pois se os nossos pais nos corrigiam, né? E nós os respeitávamos, não haveremos, olha que pergunta interessante, retórica, não haveremos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? A disciplina, a punição é para que a gente possa viver e não viver uma vida rebelde, indisciplinada. Não, não. E ele continua, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Ele quer aproveitar quando? Um pouco mais tarde. Nós vamos ver o contexto aqui, é sempre ligado ao reino, ao futuro. Reino milenar, aqui na terra, neste mundo. A fim, por que ele nos disciplina? Para nos aproveitar, a fim de sermos participantes da sua santidade. Participar da sua santidade é participar no reino milenar, porque Jesus estará aqui e nós vamos participar. Ah, é? Peraí, vamos continuar o argumento. Então, eu quero que você entenda que a disciplina é importante, porque Deus quer nos aproveitar. Por quê? Nós somos imaturos, como criança. Não sabe reagir na hora certa, não sabe falar direito e quer tudo para si mesmo, igual criança, é meu. E não. Então Deus tem que nos disciplinar, porque a nossa herança é muito maior do que você imagina. Então, nós precisamos dessa ajuda, dessa disciplina para crescer, amadurecer e herdarmos algo muito importante. Então vamos continuar aqui no versículo 14 até o versículo 16. Continuando, ele está no mesmo pensamento, ok? Ele diz, segui a paz com todos. Mas olha aqui, segui a santificação, sem a qual... O que é santificação? Eu tenho que buscar essa santificação? Sim, santificação significa ser cheio da vida de Deus hoje e agora. Eu tenho que crescer, eu não posso ficar como criança reagindo de qualquer maneira. Por quê? Sem essa santificação, eu não vou... O que diz? Eu vou ficar separado, longe, afastado da natureza de Deus, sem a qual, diz o texto, ninguém verá o Senhor. Olha, ele já está falando para cristãos aqui. Então, se eu não crescer na vida de Deus, eu não vou ver o Senhor? E muitos pastores usam isso aqui erradamente, dizendo, não, se você não se santificar, você vai perder a sua salvação. Não tem absolutamente nada a ver, ninguém pode perder aquilo que Deus deu, a sua própria vida dentro de nós. Mas ele estava assim, se você não crescer e amadurecer, e às vezes à custa de disciplina, punição, castigo maior e menor ainda, sabe o que vai acontecer? Você não vai participar do reino milenar, pelo contrário. Mas, enfim, vamos ver. Ele disse, ninguém vai ver o quê? O Senhor atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ora, eles já tinham a graça de Deus, mas eles podiam se afastar. A graça é a própria vida do Senhor. Eles poderiam perder esta vida quando? No reino milenar. Nós temos que entender, isso é muito importante. E agora vem o argumento mais importante que ele usa no texto. Vê como o livro de Hebreus é um livro difícil, porque a gente tem que estar sempre voltado para fatos do Velho Testamento. Olha só, o que ele
que tem a ver santificação, disciplina, castigo, né? E ele diz, tem um ponto e vírgula, ele diz assim, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Que é isso? Peraí. Ele disse, olha, não... Lembra de Esaú? Eu vou contar o que aconteceu aqui, mas a gente tem que ir por etapa. Eu estou apenas lendo o texto primeiro, né? Cuidado, não seja impuro ou profano como foi Esaú, que era irmão gêmeo de Jacó, enfim, já você vai entender melhor. Eles eram filhos de Isaac, que era filho, por sua vez, de Abraão. O qual quem? Esaú, por um repasto. Repasto era um cozinhado de carne, né? Era o irmão dele, né? O Jacó tinha feito uma comida para ele, você vai ler, eu vou mostrar o texto depois. Ele trocou esse cozinhado vermelho aí, sei lá se era uma carne assada, ou de cabrito, ou de carneiro. Ele trocou isso, porque ele era caçador, então quando ele chegou ele estava com fome. E ele trocou, ele vendeu o quê? O direito de primogenitura. Essa frase, direito de primogenitura, nós vamos falar sobre isso. Então, vamos por etapa. Não podemos nos separar da graça de Deus, da vida do Senhor. Nós recebemos a graça primeiro pela salvação e agora não podemos deixar de desenvolver e crescer nessa salvação. Diz o versículo então, 16, que por um prato de comida, Esaú, ele vendeu o direito de quê? De primogenitura. Isso aqui que é o âmago do texto. Então, peraí, eu tenho que entender o que significava o direito de primogenitura lá no Antigo Testamento. Os hebreus sabiam o que era isso. Lembra que eles estavam querendo trocar um bocado de judaísmo pela vida da igreja. Quando os hebreus, que eram dentro da cultura judaica, mas eles tinham se convertido, eles entenderam que o direito de primogenitura era a coisa mais sagrada numa família. Por exemplo, um pai tinha vários filhos. E um dia ele ia morrer, ele ia passar a herança da terra e a herança da bênção também. Eram duas coisas. Eles iam herdar tudo que o pai tinha recebido. Mas qual dos filhos é que receberia? Na cultura judaica era o primogênito, ou seja, o primeiro filho que nasceu. Ele que recebia a bênção maior e, consequentemente, ele herdava tudo. A história de Jacó, no caso, mostra isso. Lembra? Isaac era filho e ele teve dois filhos. Um se chamava Jacó e o outro se chamava Esaú. Eles eram irmãos gêmeos. Exteriormente eles eram iguais, né? O gêmeo é parecido. Mas interiormente os dois eram completamente diferentes. E diz aqui a Bíblia que Esaú foi o primogênito. Ele nasceu primeiro. E se você ver no texto lá em Gênesis, eles já brigavam no ventre da mãe para saber quem ia nascer primeiro. Olha como era, porque eles sabiam já, por revelação de Deus. A gente pensa que lá dentro do ventre as coisas não acontecem. Acontece sim, isso são mistérios de Deus. Então eles já brigavam lá para ver quem ia nascer primeiro. E diz a Bíblia que Esaú parecia ser mais forte, obviamente. Depois, quando ele nasceu, ele foi caçador. E Jacó era mais fraco, mas Jacó era mais... tanto que o nome dele significa enganador. Então, ele nasceu, sabe como? Na hora que tiraram Esaú, veio Jacó agarrado no pezinho lá do irmão, ou seja, de uma certa maneira eles nasceram juntos. Mas, na verdade, o direito da herança
do pai era de quem? Era de Esaú, né? E Jacó, ele enganou ele, aliás, o próprio nome, se você vê, quando os dois cresceram, Jacó o nome dele significava suplantador, enganador, trapaceiro, 171, entendeu? Ele era o tipo de pessoa que dava a volta, ele fazia acordo, ele era terrível. E o irmão dele era um caçador, não queria saber das coisas de Deus, nada. Mas interessante que apesar de Jacó ser essa pessoa ruim no seu caráter, tudo, ele amava as coisas de Deus. Ele ouvia o pai falar das coisas de Deus, a mãe e tal, mas ele precisava de uma disciplina, obviamente. Mas ele amava primogenitura. Então, Paulo está usando esse texto aqui porque nós precisamos entender que quem perde o direito de primogenitura vai perder o reino. Então eu vou mostrar para vocês agora, em Gênesis capítulo 25, no versículo 27 a 34. Eu vou ler agora e você vai ver o texto, exatamente o que aconteceu lá atrás, porque Paulo está usando isso hoje e agora para dizer, olha, nós temos que alcançar esta verdade. Então, vamos lá. Diz aqui Gênesis 25, de 27 a 34. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. E diz aqui a Bíblia que Isaac amava Esaú, porque ele se saboreava da sua caça. Rebeca, que era a mãe, né? Porém, amava a Jacó. E diz aqui, tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo. Esaú lhe disse, então veja, Jacó era o preferido da mãe, né? Ele era mais pacato e tal, e gostava de ouvir as coisas de Deus, você vai ver pela história, eu tenho que resumir, obviamente. E o outro era caçador, só gostava de comer, caçar, aventuras, prazeres e tudo mais. Então, tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, cansado, veio do campo Esaú, o irmão, e lhe disse, ô Jacó, meu irmão, por favor, me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho. Era tipo uma carne assada vermelha de carneiro. Ele chegou do campo cansado, olha Jacó já armando aqui para o irmão. Ah, me dá um pouco dessa carne aí, pois eu estou muito cansado e eu estou doido para comer. Daí chamar-se Edom. Ó, isso aqui Edom, nós já demos uma aula de Edom, são os herdeiros de Esaú, que não, né? A descendência de Esaú, que são hoje a Arábia Saudita. Mas isso aí já é a aula passada. Então Jacó, na mesma hora, disse, poxa, meu irmão está com uma fome tremenda, eu vou negociar com ele. Ele falou, ok, veja o texto. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Era tão impossível. Você vai dizer, bobagem, tá. Me dá esse prato de comida. Não, não é bobagem não. É isso que Deus está querendo falar para mim e para você. Às vezes nós estamos querendo vender o nosso direito de primogenitura. Ah, mas é apenas um pratinho de comida. Esse pratinho de comida é um prazer, não é verdade? Porque comer é um prazer. E a comida está cercada de outros prazeres, isso e aquilo. E nós estamos vendendo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui o relato. Vende o seu direito de primogenitura e eu te dou. Aí diz, ele respondeu, Esaú, carnal, ele pensou e disse, eu estou a ponto de morrer, eu vou morrer mesmo. De que me aproveitará o direito de primogenitura? É isso que acontece.
Ele estava tão preocupado com os prazeres da caça do campo e ele não entrava nas coisas de Deus. O que vai me adiantar isso? Eu vou morrer então? Então Jacó disse, Jacó, jura-me primeiro, você tem que jurar que você vai me dar. Ele falou, tá bom. Ele jurou e recebeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão, ele foi tão bonzinho que ainda botou pão lá para ele, e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, o Esaú, e bebeu. Levantou-se e saiu. Agora, olha a última frase, que coisa tremenda. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura, porque ele era o primeiro, né? Eu vou dizer uma coisa, já vou aplicar aqui e você vai entender, porque o próprio texto fala claro. Você sabe que tem muitos cristãos que estão desprezando o reino milenar para viver uma vida confortável hoje aqui no mundo? Olha, isso é tremendo. Mas eu não tenho muito tempo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Aqui em Hebreus, no capítulo 12, né? No versículo 16, 17, que eu tô continuando a ler o texto inicial, diz que Paulo está argumentando com os hebreus e com a gente também. Ele disse, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois, sabendo também que posteriormente, olha só, querendo herdar a bênção, e nós sabemos que a bênção hoje é a bênção do reino milenar, ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Muitos pastores dizem, ele perdeu a salvação e não pode mais. É impossível, não é isto. Ele comeu, no dia seguinte ele disse, o que aconteceu? Não, agora a herança do pai, e a herança era reinar, era o sacerdócio. Ele poderia receber a unção de profetizar, porque Jacó fez isso. Mas ele se arrependeu, chorou com lágrimas, mas ele não podia, ele já tinha vendido. A mesma coisa, muitos vão chorar, vão se arrepender, porque estão vivendo hoje nas bênçãos só da igreja, e isso e aquilo, não estão buscando primeiro o reino. Quando o rei do reino chegar para reinar aqui sobre as nações, sabe o que vai acontecer? Eles vão chorar, por que eu não me preparei? Eu vendi, eu troquei pelos prazeres do mundo. Embora com arrependimento, ele não achou lugar. Nosso direito de primogenitura. Não troque o desfrute. O que nós vamos herdar no reino? A partir da próxima aula, como eu disse, eu vou mostrar para você. Tem uma parábola em que o Senhor diz que aqueles que forem fiéis, disciplinados hoje na era da igreja, vão receber no tribunal de Cristo cidades. Não é apenas uma terra, uma herança do Pai, não. Cidades para administrar no mundo inteiro. O Senhor estará em Jerusalém administrando com os vencedores, com os Jacós, sim, os trapaceiros. Mas esses trapaceiros foram disciplinados. Jacó foi disciplinado a vida inteira. Deus teve que lutar com ele. Ele teve que fugir, porque ele era um 7-1 de primeira. Mas Deus amava, porque ele queria o reino. Eu quero dinheiro. Mesmo usando ilegalmente, sabe o que aconteceu? Deus teve que ferir a coxa dele até o fim da vida, mas quando chegou no fim da vida, se você ler, ele pôde pronunciar a bênção para cada um dos filhos. Esaú ficou de fora. Mas será que está falando do reino milenar mesmo? Eu vou completar agora o texto, que já fala por si mesmo. É uma advertência. Hebreus
né, capítulo 12, eu vou ler os 2 últimos versículos e você vai ver que Paulo estava dizendo para os hebreus que eles... Você quer ver? Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, é a conclusão desse capítulo inteiro. O por isso engloba, sabe o quê? Todas as 4 advertências anteriores. O texto é um só. Eu sei que aí está dividido por capítulos, subtítulos. Não, mas a história ela é corrida. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Os reinos desse mundo são corruptos. Presidente Trump acabou de assumir a maior nação. A outra perdeu. Sempre um ganha, o outro perde. As nações, essa é a história. Todas as nações do mundo são corruptas, são perecíveis e vão terminar um dia. Mas quando Jesus voltar, nós, os que fomos disciplinados e açoitados, né, de uma certa maneira aqui hoje, nós vamos receber um reino inabalável, um reino eterno. Por isso ele diz, retenhamos a graça, ou seja, vamos crescer hoje na graça, pela qual sirvamos a Deus hoje de modo agradável. Servir a Deus e não servir a um prato de comida, a um prazer momentâneo, a buscar as coisas. Ei, você que está aí no mundo, salvo, dizem que tem mais cristãos afastados do que aqueles que estão num relacionamento verdadeiro. Eu não estou dizendo que é assistir um culto na igreja. Não, a igreja é comunhão um com o outro. Se tiverem 3 numa casa, na rua, num apartamento, aonde for, ali é a igreja. Então vamos reter a graça, vamos crescer, vamos servir a Deus de modo agradável. Como? Com reverência, com respeito e santo temor. Hoje em dia as pessoas vão na igreja, aqui é tudo certo, beleza, vamos fazer qualquer coisa. Não, servir a Deus com respeito, com santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus, diz aqui, é fogo consumidor. Tudo aquilo que eu dei na segunda aula, usando Hebreus 6 lá, tudo aquilo que nós produzimos, que for espinhos e abrolhos, que são doutrinas, rituais, a minha denominação tem isso, aquilo, esquece isso. Tudo isso vai ser queimado. Mas se você está crescendo e amadurecendo na vida de Deus, isso jamais será consumido. Então, que ninguém se engane, o nosso Deus é fogo consumidor. Eu termino dizendo para você que a coisa mais importante hoje é nós ouvirmos a palavra, estudarmos a palavra profundamente. Você acha que a missão do Farol serve para entretenimento de pessoas cristãs? Não, 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 não. Nós estudamos, tem aula de 1, 2 horas e o que for. Por quê? Porque eu tenho que me disciplinar. Por mim, eu ia querer viver no bombom, já estou salvo, garantido, mas tem um reino. A sabedoria do Senhor é tremenda. Não posso viver de qualquer maneira. Eu tenho que ser edificado, porque a igreja é a lavoura de Deus. E tem semente que cresce, outro não. E quando vier a foice do Senhor, eu termino dizendo uma coisa para você meditar. A verdadeira igreja do Senhor é uma questão de vida ou de morte. Vale a pena? Com certeza. Sabe por quê? Você vai reinar com Cristo no milênio e você vai herdar coisas. Então, eu termino aqui essas 5 advertências e a partir da próxima aula eu vou falar sobre o milênio em vários aspectos e vou falar sobre o dano da segunda morte, que é uma coisa, vamos mostrar que o castigo vai ser um pouquinho maior do que você imagina, mas principalmente eu vou mostrar para você que a glória do reino milenar vai ser algo tremendo. Então, se você quiser ouvir essa aula, as outras, tudo já está no YouTube, ok?
Nós temos essa série inteira, essa é a 16ª, essa é a 10ª... Hein? 18ª já? Nossa, eu já nem me lembrava que era isso. E tá tudo lá. Você pode em meia hora ouvir cada uma das aulas, acompanhar e enfim. Um abraço do teu amigo Pastor Júlio e até a próxima.